Olá, eu sou o Nuno Viegas. Este é o primeiro episódio da nova série Fumaça, Desassossego, sobre saúde e doença mental. A peça está feita para ser ouvida com auriculares ou auscultadores. Recomendo. Nos próximos episódios vamos falar de sofrimento psicológico e às vezes de suicídio de forma explícita. Se decidires ouvir, podes sentir coisas de que não estás à espera. Caso estejas em perigo, em Portugal, liga para o número de emergência, o 112. Se tens sintomas depressivos, o SNS 24 tem um serviço de acompanhamento psicológico no 808 24 24 24. Em fumaca.pt, na transcrição deste episódio, tens uma lista de linhas de apoio não estatais a que podes ligar, como o SOS Voz Amiga. Com isto dito, deixo-te com a jornalista que vai narrar a série, Margarida David Cardoso. Estava próxima de começar a escrever esta reportagem há mais de um ano, quando li esta frase: o que precisamos é de uma cultura onde a experiência comum de trauma leva a uma normalização da cura. Não procurei por ela, encontrei-a por acaso numa rede social. É atribuída a uma artista visual natural de Mumbai, na Índia, chamada Ritika Pandey. E era exatamente o resumo do que andava há semanas a tentar dizer. O que precisamos é de uma cultura onde a experiência comum de trauma leva a uma normalização da cura. As doenças mentais são doenças da solidão. Vivem-se a sós. Quase sempre uma pessoa doente demora a ter consciência do que lhe está a acontecer e à sua volta a incompreensão é um sentimento ainda comum. Desde meados de 2020, uma série de pessoas para quem eu era uma completa estranha sentaram-se com um microfone à frente para falar sobre muito daquilo a que chamamos o mais íntimo. Sobre saúde e doença mental, tristeza e euforia, tratamento e cura, família, sexualidade, trauma, suicídio. Entre elas escolhemos 5. Pouco têm em comum e que eu saiba, nenhuma delas se conhece. O que partilham talvez seja a capacidade de expressar a relação que têm com os problemas psicológicos ou uma doença mental de que sofrem ou sofreram. Este é o retrato de um momento concreto nas suas vidas, do dia em que nos sentamos a gravar, e por isso está desatualizado ao dia em que o ouves. Muita coisa mudou desde então. A proposta é que ouças estas experiências comuns, antes de tudo. Fica a saber que vem aí uma série longa e densa, dividida em 3 momentos. Um prólogo, com 5 histórias pessoais, um momento narrativo, com 7 episódios e um epílogo. Por agora, a Joana. Uma pessoa que esteja doente e que esteja num ponto em que vê a morte como um conforto, não deixa de ser uma pessoa que no seu passado já viveu coisas bonitas. Então, quer dizer, partindo desse pressuposto, quando tu pensas que alguém está doente ao ponto de dizer que quer morrer, não significa que a pessoa não tenha em si ainda um bocadinho desta coisa de eu sei que viver também é bom, eu sei que a vida também é bonita e que o mundo também é um lugar fascinante e apaixonante. Todas as pessoas devem ter isto dentro de si. E eu tinha muito, eu adoro viver, sou uma pessoa apaixonada e etc. Agora, quando tu estás num ponto de doença assim, a vida pode ser uma coisa maravilhosa e tu podes ter memórias maravilhosas, ideias maravilhosas e etc. E nada vai sobrepor-se à necessidade que tu tens de acabar com a dor. Sei lá, quando pensas numa ferida, um animal em carne viva ou qualquer coisa, dá um bocadinho esta ideia de que quase mal podes tocar, porque ele vai se encolher todo e vai, sabes, sofrer. E eu acho que é um bocadinho isso. Quando eu digo que estou ou estava em carne viva, é um bocado esta coisa de em qualquer lugar que me toquem ou em qualquer botãozinho que me coisa, eu vou sofrer, eu estou a sofrer e não há um lugar confortável. Se eu me deitar não estou confortável, se eu me sentar não estou confortável, tudo dói, sabes?
respirar era o pior para mim, porque eu nunca conseguia atingir aquele limiar de prazer quando estás a respirar. Era horrível. Mas depois havia este lado todo mental que era o pior, que era aquela coisa que a ansiedade nos traz de estar sempre em desconforto emocional. Se eu fizer isto, o que é que acontece? Se me acontecer isto, o que é que pode acontecer? Daqui a nada, qualquer coisa má vai acontecer. Inconscientemente, muitas vezes, estás num modo de alerta constante e de medo, sabes? Medo, sem razão nenhuma, porque se calhar estás num sítio bonito e o mundo é bonito e é bom viver, mas dentro de ti tu estás assim. Então, eu sou Joana, tenho 27 anos, quase 28 e sei lá, sou uma mulher no mundo, não sei. Estou a recuperar de uma depressão há algum tempo e não sei bem, na verdade, não sei bem o que é que posso dizer. Gosto de música e de escrever e de estar confortável com a vida, embora isso seja um trabalho que tem que se fazer. Bom, antes dessa primeira vez que foi diagnosticada, eu acho que é justo dizer que também na adolescência também estive bastante deprimida, embora não tenha sido uma depressão assim muito, como é que se diz, acentuada, ou de alguma maneira eu ia sobrevivendo. Era um bocado isto, de alguma maneira eu ia sobrevivendo, mesmo com a ansiedade e tudo. Portanto, na altura não foi diagnosticado nem nada. A minha mãe já teve graves problemas de depressão e outras pessoas na família próxima, e muitas vezes isto é uma coisa geracional, e portanto eu sempre me senti um bocadinho muito sortuda, porque de alguma maneira, apesar de por um lado ser difícil cresceres numa família onde existem este tipo de problemáticas, ao mesmo tempo isso ajudou muito no momento em que eu precisei de ajuda. Quando eu tinha para aí 19 anos, as coisas começaram a piorar e eu estava a ficar um bocadinho em carne viva, não é? E na altura era uma relação abusiva em que eu estava e eu não conseguia sair da relação. Já tinha tentado acabar de 1000 vezes, e depois a pessoa era um bocadinho agressiva, era bastante agressiva. Eu tinha medo quase de morrer por não conseguir sair daquela relação. E então foi mesmo uma decisão de, se eu não procurar ajuda, eu ou morro porque cada vez estou mais longe de mim mesma, ou então morro porque esta pessoa dá cabo de mim. E então eu procurei ajuda, comecei a fazer terapia, e esse foi um ponto de partida muito consciente. Mas à medida que as outras coisas foram saindo, porque começares a fazer terapia é quase como se... É como teres imagina uma caixa com um álbum de fotografias e coisas e tudo o que tu és dentro dessa caixa. E tu de repente vais abrindo a caixinha devagar e vais tirando uma coisa e vais tirando outra. Algumas são maravilhosas e outras doem muito. E então, à medida que eu ia avançando, começavam a surgir estas coisas todas que me estavam menos consciente, porque, enfim, só naquele momento da minha vida é que eu ia avançando a compreendê-las. E muitas vezes, apesar de as coisas serem faladas de uma forma consciente e de haver essa abertura, é muito difícil tu reparares quando te acontece a ti, ou quando as coisas começam a ir caindo devagar, e é dentro de ti que isso está a acontecer. Eu saí da terapia de um momento para o outro, disse a mim própria que eu já aprendi tantas coisas. Eu lembro-me de dizer isto à minha mãe na altura, eu ainda tinha tipo 20 anos, ainda vivia em casa dos meus pais. Dizia, estou tão contente, no fundo eu tenho-me tornado uma pessoa tão mais autónoma, a conseguir regular as minhas emoções tão bem e etc. O que era verdade, em muitas coisas efetivamente era verdade, mas eu dizia, eu quero descobrir quem é esta Joana que já é mais autónoma e o que é que eu consigo fazer sem estar sempre com a terapia ali, o que também era legítimo, mas era uma forma também de eu evitar que se tapasse ali uma tampa e começassem a sair coisas difíceis cá para fora. E eu acho que isto deve acontecer a muitas pessoas. Quando estás num processo de terapia, estás a olhar para
coisas na tua vida que se calhar nunca conseguiste aceitar conscientemente de que eram assim, ou relações que tens na tua vida que se calhar gostarias de achar que são as mais saudáveis do mundo, mas se calhar até nem são. E mesmo dentro de ti, se calhar a Joana descobria coisas sobre si própria, não é? Que preferia que não fossem assim. Se calhar eu preferia não ter esta dificuldade. Por isso é doloroso, é maravilhoso e às vezes assustador. Eu tinha vindo do estrangeiro em 2016 e estava a ter dos melhores anos da minha vida. Estava muito feliz, estava a estudar jazz na escola do Hot Club, estava a cantar em sítios e na rua, em toda a parte, eu estava super feliz. Mas as coisas, quando não estão resolvidas, sobem ao de cima. E portanto, eu não estava à espera. Quando deprimi a segunda vez, não estava à espera. Pelo menos, sim, não estava à espera. Eu ia dizer pelo menos qualquer coisa. Não, eu não estava à espera. Imagina como se fosse um barco, não é? E de repente há uns buraquinhos que vão deixando a água entrar e às tantas tu começas a afundar. E então houve alguns buraquinhos nessa fase da minha vida, talvez do verão de 2017 até ao fim do ano. Uma delas foi eu estar em grande ansiedade por causa da readaptação a Portugal, porque tinha voltado do estrangeiro e depois há toda uma série de coisas que te são conhecidas, mas que ao mesmo tempo quase que são novas e é estranho. Sei lá, dinâmicas familiares, relações de amizade que de repente regressam. Depois havia esta coisa da ansiedade constante. Uma das casas em Lisboa e em Portugal. Depois estava numa relação que também não estava a ser assim a mais saudável em algumas coisas e às tantas surge-me este veio-me ao de cima um trauma muito antigo que eu quase nem sabia que existia. E eu vou dizer sem grandes rodeios que o meu trauma tem a ver com abuso sexual e que foi a palavra que me surge é sempre acidente. Já da outra vez foi assim. Eu tenho sempre a mania de dizer que foi um acidente. Bom, não foi um acidente, foi uma coisa que aconteceu e que não foi uma coisa muito simpática. Bom, e então o que acontece é, neste caso eu era criança, eu era pequena e foi apenas uma situação, mas causou um dano enorme, não é? Porque senão eu não tinha 27 anos e não estava a lidar com estas coisas ainda hoje. E, bom, obviamente acho que não é novidade dizer que uma situação de abuso sexual ou uma violação ou etc. são coisas que são traumáticas, não é? São coisas muito pesadas. E quando é com uma criança, então pronto. Muitas vezes o que acontece quando... E eu lembro-me de estudar isto em psicologia e depois de ter tido que reaprender isto quando se aplicou a mim, não é? Ter tido de entender que isto me tinha acontecido e que realmente era uma coisa, não é? O que acontece muitas vezes quando alguém passa por uma situação traumática olha, pode ser lutar, não é? Que é a cena do fight, tipo, tu lutas e tentas resolver ao máximo e estás ali em modo não sei o quê. Ou congelares e não consegues sair dali, e às vezes congelas e dissocias. Isto da dissociação, o que é? É tu arranjares uma forma de, como o que está a acontecer é tão duro, ou tão confuso, ou tão estranho, ou tão fora, sabes? Tão fora daquilo que é suposto estar a acontecer, que tu, para te protegeres, o teu cérebro leva-te para outro lugar. Estás a ver? Então é como se, de alguma maneira, eu era criança e estava ali, mas arranjei forma de não estar, sabes? Eu não percebia nada e esta sensação de... Eu não me lembro de tudo, mas lembro-me de ter uma sensação de confusão gigante. O que está a acontecer? E de medo, e de vergonha, e de... que é isto? O meu cérebro foi muito simpático e então, para eu não sofrer muito ou muito mais, pôs aquilo lá no fundo, olha, na gaveta mais escondida do teu ser, estás a ver? Aquilo foi para ali, para aquela gaveta. Só que é uma coisa que... E isto eu vim percebendo depois em terapia, que é por muito que a coisa esteja lá escondida na gaveta mais profunda do teu ser, ela vai estar a minar-te, sabes? E olha, até eu gosto sempre de pensar nisto e gosto deste exemplo. Quando as memórias do antes e do depois e de mais ou menos uma sensação de isto aconteceu,
começaram a surgir-me, e depois eu decidi ir para a terapia. Eu tinha acabado de rever o filme da Princesa Mononoke, do Miyazaki. E no filme há toda esta coisa deste animal místico que é demoníaco e que tem aquela... Eu acho que era uma pedra, uma coisa negra, uma pedrinha negra que tinha dentro de si, e enquanto o animal tivesse aquilo dentro de si, ia ser um demónio, ou ia ser minado por aquela pedra. Esta bola de ferro estava dentro do corpo do javali. Destruiu os seus ossos e corroeu as suas entranhas. Causou-lhe um sofrimento horrível. E eu lembro-me disto, era assim que eu me sentia, sabes? Quando comecei a perceber que isto tinha sido uma coisa na minha vida e que se tinha espalhado por várias áreas da minha vida sem eu saber, era isso que eu sentia. Eu tinha aqui esta pedra escondida e ela ia minando de veneno, ela ia avançando com os braços e com as pernas para toda a parte, estás a ver? E então, ao longo da minha vida, isso influenciou-me em relações românticas, intimidade, sexo, a ideia de poder nas relações e de dependência nas relações, por exemplo, confiança e etc. Isso influenciou-me na minha capacidade de perceber como é que as regras funcionavam. Eu não tinha um radar, por exemplo. Eu não conseguia defender-me de nada. Era como se ainda fosse a criança. E eu lembro-me do meu psicólogo no início, quando eu ainda não tinha desvendado a cena. Ele dizia-me assim, eu na altura não percebia, claro, mas agora faz todo sentido. Ele dizia-me: eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que a Joana, sendo uma rapariga que, quer dizer, não é propriamente uma freira a viver num convento isolada do mundo, mas quer dizer, já viajou, já esteve no estrangeiro, já teve alguns namorados, já conheceu pessoas por quem se apaixonou e etc. Como é que ao mesmo tempo também tem esta postura tão ingênua, ele usava a palavra ingenuidade, e inocente no sentido de não perceber quando é que as coisas podem correr mal, ou quando é que há uma outra intenção, ou etc. E era verdade. No momento em que as memórias surgem ao de cima, eu começo com uma grande dúvida de... Estou-me a passar, tipo, eu estou a fritar, isto é impossível, já estou a inventar coisas, isto não está. Joana, tens que ir resolver-te. E depois chegas e percebes, e demora um bocadinho até desvendar, mas percebes que se calhar a coisa aconteceu mesmo e que se calhar vais ter que falar com a tua família sobre isso, e depois falas com a tua família e percebes que não era uma coisa inventada, que as pessoas se lembram e que se calhar não querem pegar nesse assunto, mas tu precisas tanto de pegar no assunto, tu tens que compreender o que é que te aconteceu e etc. E depois vais à procura de respostas, não é? E a partir do momento em que eu começo a tentar escavar ou a tentar perceber e se calhar a chegar à conclusão de que realmente algumas coisas aconteceram mesmo, eu começo a decair. Nunca me fui apercebendo, porque era aquela coisa de eu ir para a terapia em modo guerreira e vamos lá, vamos resolver e não sei o quê, mas depois estar em carne viva o resto do tempo todo, não é? Ainda bem que na altura a minha mãe principalmente que me disse: isto está a correr um bocado mal. E mesmo assim, com esta postura de... Por isso é que eu digo que é uma postura muito contraproducente, esta postura de quereres avançar com as coisas e estares ali a arrastar o caminhão cheio de areia e etc. Eu procurei ajuda já tarde demais. Eu procurei ajuda psiquiátrica quando já não me sentia viva sequer. Pronto, já estava num ponto em que estar aqui, não estar aqui era igual. Deixem-me estar em posição fetal o dia inteiro, as horas todas. Não me toquem, não me falem, eu só quero morrer. Olá, uma nota. Se o que ouviste até aqui te tiver feito sentir mal, há na transcrição deste episódio em fumaca.pt uma lista de linhas de apoio a que podes ligar. Caso sintas que estás em perigo imediato, telefona para o 112. Regressemos ao episódio. Mas eu lembro-me de uma coisa, eu nunca disse isto a ninguém.
Eu lembro-me de uma coisa que também para mim foi um bocadinho chocante e que me caiu um bocadinho a ficha, que foi no dia 1 de janeiro, na noite, na madrugada do dia 1 de janeiro de 2018, eu estava assim, discretamente, a pesquisar formas de morrer na net. Epá, e lembro-me de ter esta sensação de é o início de um ano, tipo, é o início de um ano, isto é sempre uma coisa boa. E ao mesmo tempo, para mim, era só, eu preciso me libertar disto tudo, eu quero ir embora, percebes? O facto de não ter. Pronto, eu estou viva, estou aqui a falar contigo, ainda bem, mas o facto de não ter avançado, eu penso que às vezes é quase uma espécie de sorte ao mesmo tempo. Porque se tu soubesses o tempo em que aquilo já estava dentro da minha cabeça, e às vezes até nem notas, não é super consciente. Mas eu naquela madrugada do dia 1 de janeiro de 2018, eu estava a pesquisar formas de morrer, mas não era a primeira vez. Só me bateu nesse dia porque era o primeiro dia do ano, estás a ver? Mas eu já tinha feito isso milhões de vezes. E uma coisa que eu fazia constantemente, e isso ajudou eu não avançar com as coisas, era ver documentários sobre suicídio. Eu papava documentários, olha, como se fosse a tablete do melhor chocolate do mundo, estás a ver? Aquilo era uma cena. Eu precisava de ouvir as pessoas falar sobre suicídio, eu precisava de ver o sofrimento das famílias para me lembrar que eu não podia fazer aquilo, estás a ver? Eu não quero que a minha mãe seja esta mulher que eu estou aqui a ver no vídeo completamente quebrada, sabes? Eu ia destruir a minha família. Se já era uma família com algumas dificuldades a nível de saúde mental, então se eu me matasse, eu ia destruir aquelas pessoas. Então quase que me sentia também uma assassina, sabes? E aliado a isso, era um bocadinho esta coisa de eu pensar, e eu pensava isto, juro. Eu pensava, eu vou fazer isto, mas então tenho que preparar tudo que é para ser o mais fácil possível para eles. Estás a ver? Que é um bocado hilariante. Como é que se preparas eu estou a dizer isto e quase a rir, e é possível que me interpretem mal, mas eu acho que também é saudável teres um bocadinho de sentido de humor às vezes para lidar com as coisas. Mas como é que é possível tu estares a preparar a tua própria morte da forma mais organizada possível, estás a ver? E então eu imaginava, e parte de andar a pensar sobre a morte é muito isto, é tu estás sempre a imaginar aquilo. E eu passava horas a imaginar, ok, então antes de eu fazer isto, eu vou arrumar a casa toda, arranjar a forma de preparar que vou sair daquela casa, porque eu vivia na minha casa, não é? Todas estas coisas, e para mim tinha a função, porque a ideação suicida tem sempre uma função, não é? Existe o conforto, tu quando estás a imaginar estas coisas, estás a dar conforto a ti própria. É uma forma estranha de dar conforto, mas é uma estratégia de coping, de alguma maneira. E portanto, para mim tinha duas funções que eram imediatamente opostas, não é? Que era, por um lado, o conforto de pensar em morrer e de que vai tudo acabar, finalmente vai tudo acabar, e por outro lado, esta coisa de me estar a salvar, não é? E portanto, como eu não quero destruir a minha família, na minha cabeça era, eu vou ter que arranjar a melhor forma de o fazer. Claro que isso não existe. E portanto isso salvou-me, eu acho. E também o facto de, às tantas, a minha mãe agarrou em mim e disse: acabou, tens que ir para o hospital, vamos, e acabou. Era tipo, não sei, 1 da manhã. Eu lembro-me de estar, parecia um esqueleto. Já só pesava para aí 45 quilos, lembro-me. Nessa fase eu quase não conseguia tomar banho de pé, por exemplo. E a minha mãe, com toda a experiência que tem e que teve também com outras pessoas da nossa família e etc., lembro-me de se virar para o meu pai e dizer: temos que ir com ela para o hospital, senão... Até porque eu dizia, eu apesar de estar naquele estado quase de absoluta indiferença, a única coisa que eu dizia, exato, a única coisa, já nem me lembrava disto, agora lembro-me. A única coisa que eu dizia era: eu já não quero amanhã. Era isto que eu dizia. E por isso é que a minha mãe foi tipo, já. Porque ela dizia: amanhã é outro dia, nhanhanhã, e eu já não quero amanhã. Que desperdício. Que desperdício. Eu lembro-me de ter um bocado esta sensação: que desperdício. E portanto levam-me e eu estou lá e não consigo dizer nada. E só choro, chorava, estava calada, parecia
opá, não sei, olha, não existia. É a única coisa que eu te consigo dizer, é o teu corpo estar lá e tu não estás. Eles deram-me, já não me lembro, qualquer coisa para me porem num estado, eu não sei se era um ansiolítico, uma cena qualquer, mas para eu conseguir dormir, sabes? Porque era outra coisa terrível, é que eu já não dormia bem há meses e meses e meses. E então, naquele momento, a prioridade era: esta rapariga tem que conseguir dormir e no dia seguinte ir ao psiquiatra. É isto que vai acontecer. Este é o plano. E então, foi isso que aconteceu. Eu dormi e depois fui ao psiquiatra. E a partir daí, o que aconteceu foi aceitar. Nessa altura é quase mais resignar, que é tipo, tem que ser, eu tenho que perceber que agora é isto. Agora, Joana, tu és uma miúda que está muito doente, já não vai ao OT, já não vai às aulas, já não vai fazer os exames na altura era tipo janeiro, portanto ia haver exames das disciplinas e etc. Já não vai dar concertos e agora pronto, ficas aqui e vais ter que ficar aqui e as coisas vão melhorar devagar, muito devagar. Desta vez eu fiquei meses a fio sem conseguir ouvir música, meses a fio sem conseguir ler um parágrafo até ao fim, e isso era, bem, não sei, aterrorizava. Se eu não consigo ter isto na minha vida, caramba, então o que é que me vai dar, o que é que me vai fazer sentir viva? E por outro lado, esta coisa de, ok, eu já não consigo. E será que isto significa que agora eu vou ser esta pessoa? Será que nunca mais eu vou conseguir? E de repente há todo este medo de, então o que é que eu sou? O que é que eu sou sem os livros? O que é que eu sou? Claro que sou milhões de coisas para além disso, mas é um bocadinho difícil quando é uma coisa tão importante para ti. E depois tu vais lidando com isto de forma muito ambivalente, porque há dias em que aceitas e pensas: sim senhora, eu estou doente, por isso tenho que estar a descansar, como uma pessoa que tem gripe, tenho que ficar na cama, coisa. E isto faz tudo muito sentido. E depois tens dias em que te sentes-te culpada, sentes uma culpa atroz. Como é que é possível eu estar um dia inteiro na cama? Temos aqui beber uns copos, temos aqui ir a uma jam session. Como é que é possível? Tu tens tudo. Tens uma miúda bonita, tens inteligente, tens uma voz do caralho. Como é que é possível? É cruel para ti mesma, sabes? Queria perguntar mais uma coisa. Sim. E que é se vais voltar a cantar. Ou se voltaste a cantar. Eu quero tanto, sabes? E vou. É um progresso muito difícil porque eu tenho uma grande dificuldade em termos de legitimidade para com a criação e com a arte. Mas eu vou, porque se não fizer isso, também não sei o que é que faço, sabes? Isto é quase uma confissão, mas sim, mas vou. E felizmente eu tenho muitas pessoas que querem estar comigo nesse processo de regressar à minha voz e de cantar e etc. E tenho muita sorte nisso, porque tenho malta que me manda mensagens e diz: vá, bora lá, obriga-te, vamos, vem cá a casa e eu toco e tu não sei o quê. Pá, eu tenho muita sorte nisso, não é? E acho que vou, e não é? Eu vou voltar a cantar, só que tenho que ser muito paciente comigo mesma enquanto vou preparando esse caminho, porque não é fácil. É como estás a recuperar a tua vida toda, sabes? Quando estás a recuperar de uma queda destas e de uma depressão grave, tens que recuperar a tua vida toda. O problema é que tenha sido muito grave. É quase como se deixasse ali uma pintinha, sabes? Uma pintinha preta que está sempre ali. E tu vais ter que ter atenção àquela pintinha que está dentro de ti para sempre. Porque senão ela pode ir expandindo. Se lhe cai um pinguinho de água, ela vai expandir. Estás a ver? E tu tens que estar sempre com atenção. Eu digo a mim própria: Joana, tu para toda a tua vida vais ter que ser uma pessoa que vais ter que tomar atenção extra à tua saúde mental, à forma como tu te sentes. E é verdade. E eu estou ok com isso. Aceito. E gosto de pensar que continuarei sempre a ser a pessoa que vai
continuar a trabalhar para me ser ao máximo, ao tutano, estás a ver? Ser-me totalmente o máximo possível. Eu gosto de sentir que sou uma pessoa que trabalha todos os dias e que tem a cabeça centrada nesta ideia de eu quero ser a pessoa que quero ser, da forma mais livre possível e mais confortável possível ao mesmo tempo. I'm sentimental, so I walk in the rain. I've got some habits even I can't explain. Go to the corner, I end up in Spain. Why try to change me now? I sit and daydream, I've got daydreams galore. Cigarette ashes, there they go on the floor. I go away weekends, leave my keys in the door. But why try to change me now? Joana Lima é artista, mora em Lisboa. Da primeira vez que falamos, vinha de vestida às flores e cesta de vinho debaixo do braço, com um livro dentro. A parte de cima do cabelo preso num puxo. Tinha 27 anos nesta altura em que gravamos, em junho de 2020. 28, quando voltamos ao estúdio em agosto de 2021. Estudou Psicologia e saiu antes de acabar o curso para se dedicar à música. Em tempos teve um canal de YouTube onde falava sobre doença mental, mas a exigência das redes sociais tornou-se uma avalanche tal que o decidiu apagar em 2020. Desconstruir o estigma é algo que já não faz dessa forma, a gravar em frente a uma câmara, mas que tenta fazer de outras maneiras, como esta. Estou caindo, depois do alçapão lá em cima, por todo o espaço infinito numa queda sem direção, infinítupla e vazia. Minha alma é um maelstrom negro, vasta vertigem à roda de vácuo, movimento de um oceano infinito em torno de um buraco em nada. E nas águas, que são mais giro que águas, boiam todas as imagens do que vi e ouvi no mundo. Vão casas, caras, livros, caixotes, rastros de música e sílabas de vozes, num rodopio sinistro e sem fundo. Acabaste de ouvir o primeiro de 5 prólogos da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Este chama-se Eu Já Não Quero Amanhã. Se quiseres ouvir já o próximo episódio e todos os seguintes, basta fazeres uma contribuição mensal para o Fumaça. Quem nos apoia já tem acesso à série completa de 13 episódios. Vai a fumaca.pt/contribuir e ajuda-nos a ter a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso, que fez a entrevista que lhe dá origem. O Bernardo Afonso compôs e interpretou a banda sonora original, fez a edição e o desenho de som, e é ainda a voz que ouves a recitar certos do livro do Desassossego, de Bernardo Soares. O Pedro Miguel Santos fez a edição e revisão de texto. Eu, Nuno Viegas, fiquei com a verificação de factos. A Joana Batista criou a identidade visual, a Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro a estratégia de marketing, o Fred Rocha fez o desenvolvimento web e todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série. Podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes, documentos e imagens relacionadas. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Danilo Tomás e Luís Marquês.
A produção desta série foi parcialmente financiada por bolsas de apoio ao jornalismo de investigação da Ares da Planície, Associação para a Promoção da Saúde Mental, do Sindicato dos Jornalistas, em parceria com a Roche e da Fundação Rosa Luxemburgo. Podes ver os contratos em fumaca.pt/transparência. Até já.